Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras que eu fiz em fevereiro. Não foram muitas, eu só fiz 4 leituras e dentre as 4 eu só teve 2 livros de verdade. Mas esses 2 livros tinham 600 páginas cada um, então acho que não foi tão ruim. As outras 2 coisas que eu li foi um conto e um e-book pequenininho. Mas antes de começar eu só gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem se inscrever no canal se vocês não são inscritos. Me seguir lá no Instagram que é @guridosLivros. Se vocês forem fazer qualquer compra pela Amazon, usem meus links que estão aqui embaixo que vocês apoiam meu trabalho. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir lá pelo Telegram, que eu tenho um canal de promoções e eu vou deixar linkado aqui embaixo. O primeiro livro que eu li é um livro que eu queria muito ler, eu tava animado em relação a ele. Eu comprei no ano passado na Black Friday, foi a única coisa que eu comprei na Black Friday, e eu queria muito ler esse livro. Eu achei que tinha uma vibe legal, é uma trilogia, parecia um sistema de magia interessante, tinha comentário do Brandon Sanderson na parte de trás e eu fiquei interessado. Por mais que eu não tivesse lido nada do Brandon Sanderson até então, eu sabia que ele era um autor que tinha peso nessa parte de fantasia e ficção científica. Então eu achei que seria um bom livro. O livro que eu tô falando é Fountryside, As Margens da Fundição. É o livro 1. E eu vou ser sincero, eu gosto muito das capas de todos os livros. O livro é muito bem feito, é um livro de boa qualidade, é um livro bonito. A editora responsável é a Morro Branco, que na minha opinião fez um trabalho muito bem feito. O livro tem uma temática muito interessante, eu achei, que você acompanha essa guria aqui, o nome dela é Sância, que ela é basicamente uma ladra, e ela tem umas habilidades especiais. Quando ela toca nas coisas, as coisas, falam com ela. Então, se ela toca no chão, o chão conta quem passou por ali, qual é a densidade dele, características, coisas que aconteceram. É muito interessante toda essa situação. Então, tudo que ela toca, ela meio que consegue saber sobre aquela superfície, né? Então, isso ajuda ela para que ela consiga ser uma ladra muito boa. E no início do livro, você acompanha ela, que ela tá indo roubar uma coisa, e de repente ela percebe que essa coisa que ela tá roubando é um pouco mais poderosa do que ela achava que era. Ela ia fazer esse roubo por quê? Porque a pessoa que contratou ela ia dar muito dinheiro para ela, e assim ela ia poder, sair um pouco dessa vida, e também porque ela queria fazer uma outra coisa com o dinheiro. A história acompanha o início ela, e depois vai se desdobrando com alguns personagens a mais. E nessa sociedade dela tem uma coisa que se chama inscrição, que é o seguinte: você pode pegar um objeto e mudar um pouco a natureza dele. Então você pode inscrever uma chave que ela só vai abrir uma determinada porta e não tem nenhuma outra chave que vai poder abrir aquela porta, esse tipo de coisa. E eles têm outras atribuições para isso, e tem essas 4 casas principais que elas são responsáveis por fazer as inscrições. Podem ter mais casas, só que ninguém se enfia nesse comércio porque é uma coisa assim que tá há muitas gerações, então as pessoas acabam ou trabalhando para essas casas ou vivendo na periferia, basicamente. Todos esses elementos acabaram me chamando a atenção para que eu comprasse o livro, e eu gostei de muitas coisas na história. Eu acho que tem umas ideias muito interessantes, mas eu não consegui me conectar com nenhum personagem, e assim, é um livro de 600 páginas, eu acho que tem tempo suficiente para você gostar ou desgostar, e eu meio que não liguei pros personagens, nem pro que tava acontecendo, nem pro que deixava de acontecer, se eles estavam vivos, se eles estavam mortos. Pra mim, o livro não conseguiu me causar nenhum tipo de sensação em relação aos personagens, eu meio que fiquei apático em relação a eles. E em relação ao resto do livro, eu gostei, mas eu acho que se escala muito rápido de um roubo pequeno, por uma coisa assim, o fim da raça humana. Então eu achei que ficou uma coisa um pouco megalomaníaca demais. Na minha opinião, o autor poderia ter feito isso ao longo dos 3 livros e chegar no patamar final. Só que no final parecia que tinha tanta coisa acontecendo no final desse livro pra poder montar essa trama tão assim mirabolante, que eu acabei me perdendo, acabei não ligando muito. Eu terminei o livro e eu nem lembro direito o que aconteceu exatamente no final, assim, com detalhes. E outra coisa que acabou me atrapalhando na leitura foi a quantidade de palavrões que o autor coloca. Ele coloca muito palavrão. E eu acho que isso é completamente desnecessário. Um, que eu não gosto, e 2, que eu não acho que ele precisasse usar os palavrões para poder fazer com que os personagens fossem raivosos, ou bravos, ou irritados, ou qualquer coisa do tipo. Acho que ele poderia ter feito isso de uma maneira diferente. Por fim, eu acho que em alguns momentos o autor ele tenta mostrar como o sistema de magia dele é extremamente interessante. Porque bem assim, por mais que você entenda o sistema de magia ao longo do livro, eu acho que ao longo dos próximos 2 ele ainda vai explorar mais e vai acrescentar elementos. Ele explica, mas você às vezes fica com talvez um pouco de dúvidas. E eu acho que ele vai fazer mais explicações e vai mostrar um pouco mais do que esse sistema de magia é capaz. Mas tem um pedaço da história que acontece a seguinte coisa: tem umas casas que são construídas em cima de estruturas de madeira, e essas madeiras elas são inscritas para acharem que elas são rochas. Acontece uma coisa, que essas inscrições elas param de funcionar, e daí obviamente que a madeira ela acho que era muito velha, ou tinha sido comida por cupins, alguma coisa do tipo, e tudo desmorona. O que eu acho que é estranho? Por que alguém vai construir em cima de madeira para chamar de rocha? Por que não constrói em cima da pedra, ou da rocha, ou do tijolo, ou de qualquer outra coisa que fosse funcionar para isso? Parecia muito como se o autor dele quisesse mostrar que o sistema de magia dele é interessante, que o sistema de magia dele funciona. Eu acho que foi muito desnecessário, e eu senti que teve outros momentos que isso também acontece. Tem algumas perseguições legais, tem alguns diálogos talvez interessantes, tem várias coisas legais. Eu achei que foi um livro ok, não adorei, eu queria muito ter gostado mais, principalmente por causa da quantidade de palavrões e por causa da forma como a história
história ela muda assim de uma história normal para um negócio fim do mundo. Mas talvez eu ainda quero ler o segundo livro, porque eu fiquei interessado, porque eu gostei do sistema deles, eu gostei da sociedade. Então eu tenho um pouco de interesse em ler o próximo livro e acho que talvez eu faça isso. Não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser por agora, mas talvez eu ainda faça isso. O segundo livro que eu li em fevereiro foi Elantris, que, se eu não me engano, é o primeiro livro do Brandon Sanderson. Eu gostei bastante. Eu acho que nesse livro tem muitos elementos interessantes e que são bons para um livro de fantasia. Um deles é que é um livro único, então se você não gosta da escrita do autor, ou você não gosta da história, você não precisa continuar os outros volumes para descobrir o que acontece no fim. Eu gosto da forma como ele constrói a história, que ela tem 3 pontos de vista. Você acompanha pelo ponto de vista de uma princesa, de um príncipe e de um líder religioso. Elantris é tipo essa cidade que era considerada a cidade dos deuses, e de repente acontece um negócio que se chama Chaod, não sei se é assim que se pronuncia, e as pessoas, elas basicamente viram mortas-vivas. O que acontece de uma forma simplificada é que essas pessoas, elas basicamente morrem. Então, tipo assim, se você bate seu braço, você vai sentir aquela dor eternamente. Você meio que fica... É uma coisa estranha, é como se eles ficassem imortais e vegetassem e tivessem dores terríveis pelo resto da eternidade. Essa cidade, ela é murada, então as pessoas são colocadas lá, todo mundo que acontece isso, que vira um novo elantrino, é jogado na cidade e acabou, né? Fica lá fechado e ninguém mais sabe daquela pessoa. E ao longo da trama, você vai acompanhando esses 3 pontos de vista que são muito interessantes. Você vai acompanhando um jogo político muito forte, porque o líder religioso que tem no livro, na realidade, ele quer fazer com que o império da crença dele domine todos os outros, e tem uma dominação não só religiosa, mas política e econômica, obviamente. E é interessante que tem esse debate muito grande durante a história de que a crença religiosa muitas vezes é colocada de lado e que você utiliza a religião como um instrumento de dominação, mais do que um instrumento de fé. Gostei muito da forma como os personagens são construídos. Eu acho que tem personagens muito carismáticos, muito legais. Você acompanha eles em questões econômicas, em bailes, em disputas, em guerra. Eu achei que é tudo muito legal. Esse é o segundo livro que eu leio do autor, e eu já comecei Mistborn e tá sendo muito bom também. Eu acho que ele faz toda essa questão de construção de mundo bem feito. Eu acho que você nota muito bem que esse é tipo um livro inicial dele, que é o primeiro livro dele, e que tem muito potencial. Eu gostei muito. Eu acho legal como a história ela se fecha em si mesma, mas também dá abertura para uma continuação. Não sei se é necessário, mas eu acho que se viesse seria muito bem-vinda. E eu acho que é um livro com personagens muito bem feitos e muito bom. A terceira coisa que eu li esse mês foi um conto que é pequeno, que acontece no universo de Elantris e que você acompanha um pouco o que acontece dentro da cidade durante uma hora que tem uns ataques. Eu achei interessante, não acho que é extremamente necessário, não acho que você precisa realmente ler. Se você leu Elantris, você não precisa ler esse conto. No entanto, é um conto interessante, é um conto legal, foi divertido ler. Ele adiciona uma nova personagem nessa trama, que eu acho que é legal. E eu acho que isso ele faz muito bem em Elantris também. As personagens femininas são muito fortes. Elas não estão ali só, tipo, pra agradar ou qualquer coisa assim. Elas são determinadas, elas têm características muito únicas. Tanto nesse conto quanto em Elantris, ele tem personagens femininas muito interessantes. Eu gostei muito da Sarene, acho que esse é o nome dela, a princesa que tá em Elantris. Acho que ela é muito boa. E no conto, você acompanha também uma outra garota, que eu acho que é bem legal. Acho que é um conto que vale a pena se você leu Elantris. Se você não leu e só vai catar o conto pra ler, você não vai entender absolutamente nada. Mas foi uma leitura legal, talvez não necessária, mas ainda acho que foi boa. A última coisa que eu li foi um e-book que tem no Kindle Unlimited, que se chama O Silêncio da Mente. Eu nem sei exatamente como esse e-book existe, porque ele parece mais como se fosse uma espécie de um artigo que pega várias citações. Mas eu gostei bastante, é uma coisinha bem pequena, tem umas 20 páginas, e fala sobre a importância de você ficar em silêncio para você organizar seus pensamentos. Eu gostei muito da forma como ele vai discorrendo. Tem um texto lá de um autor que eu tenho interesse, que eu não sei nem o nome dele, nem o nome do livro, mas eu vou deixar a capa aqui se vocês conhecerem. Me digam se é bom ou se é ruim, porque eu tô interessado em ler livros dele, porque parece legal. Mas eu gostei do texto, e eu tenho tentado, desde que eu terminei esse livro, ficar uns momentos mais quieto, realmente em silêncio, para tentar organizar minha mente, porque é muito interessante como ele fala que o silêncio é tão importante para o corpo quanto o sono, quanto a alimentação, e acho que hoje em dia a gente tá tão, tipo, frenético, com tanta informação, com rede social, com isso e aquilo que precisamos fazer, que em muitos momentos a mente fica tão saturada que você já meio que não consegue absorver absolutamente nada. Então eu achei muito legal e fiquei interessado em ler mais, assim, sobre esse assunto, talvez procurar algum livro além desse aí que eu tô interessado em ler, que eu não sei o nome, mas eu acho que é Sociedade do Cansaço. E eu achei que foi muito bom, então se vocês estiverem interessados, deem uma olhada, é rapidinho, é bem pequeno, parece quase como se fosse um artigo. Acho que é isso, gente, foram leituras boas, não foram muitas, mas todas as que eu fiz eu acabei gostando. Eu fiquei um pouco decepcionado com Founderside, mas eu achei que ainda assim é um livro legal, que tem pontos bons e acho que tem características legais, algumas coisas que me incomodam. Eu não acho que o fato de eu não ter me conectado com os personagens me afastou tanto assim da história, eu só acho que o fato dela ter escalonado tão rápido pra uma coisa tão apocalíptica que me deixou um pouco
pouco incomodado, e principalmente a coisa dos palavrões, que isso me incomodou bastante. Mas eu ainda acho que talvez eu dê uma chance. Se vocês já leram qualquer desses livros, deixa aqui embaixo que eu gostaria de saber. Se vocês têm alguma sugestão de leitura, também deixa aqui embaixo, porque eu tenho procurado outras coisas diferentes que eu não conheço para poder ler também. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar meus links, e até semana que vem.